Bom dia, que a paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos falar hoje de retribuir o mal com o bem. Para poder falar desse tema, a gente precisa de algumas definições do bem e do mal. O bem é tudo aquilo que nós fazemos e praticamos que está dentro das leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que nós fazemos e praticamos e que está fora das leis de Deus. Então, todas as vezes que a gente pratica o bem, nós nos aproximamos de Deus, estamos mais próximos dele. E quando nós praticamos o mal, nós nos afastamos de Deus, porque fazemos ações em desacordo com as leis de Deus. E esse tema nos faz refletir diante disso, né? Das boas e das más ações que nós fazemos e que nós recebemos também. Então, quando a gente fala lá, retribuir o mal com o bem, nós lembramos principalmente naqueles momentos que nós fazemos umas ações e muitas vezes as pessoas, elas nos revidam com certas situações, com agressividade, com ironia e que muitas vezes aquilo nos desagrada, né? Mas esse ensinamento, ele faz com que a gente consiga refletir diante disso, que quando alguém te praticar uma má ação, você consiga amar, você consiga revidar com sentimentos bons. Esse é um dos maiores ensinamentos. Aí a gente se pergunta, puxa, mas às vezes é difícil, né? Toda vez que eu tô com aquela pessoa, eu não sei o que acontece, mas ela sempre tem uma palavra ofensiva, ela se incomoda, ela é agressiva, ela revida alguma situação. E como que a gente vivencia isso? A gente começa muitas vezes a ter o quê? Um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, consiga envolver essa pessoa em vibrações de amor. Quando a gente começa a fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até 10, 15 vezes, a gente não vai totalmente modificar o que a outra pessoa sente, porque isso depende muitas vezes dela. Ela precisa querer se modificar. Mas eu vou começando a modificar quem? A mim. Aquele sentimento ruim, hostil que eu tinha para com ela, ele vai diminuindo. E aí eu vou percebendo que aquilo vai fazendo uma certa modificação dentro de mim. Eu começo já a não sentir aquelas mesmas irritações e agressividades que eu tinha referente a ela. Eu começo a perceber que eu estou sentindo amor por ela. Então, diante desse processo, eu percebo que eu começo a desenvolver o quê? O sentimento do amor que está dentro de mim. O amor existe em todas as pessoas, em todos os seres. O que a gente precisa é praticar ele, desenvolver ele, agir diante das ações com ele, para que ele possa aumentar dentro de nós. Esse é um dos grandes ensinamentos de Jesus, que ele traz aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os nossos inimigos. Mas também nós precisamos praticar esses ensinamentos no dia a dia, né? Aquelas pessoas que nós temos dificuldade, naquelas rotinas diárias no trânsito, que às vezes a gente nem conhece a pessoa e acontece uma certa situação e às vezes a pessoa vem revida com palavras, com agressividades, né? Então isso tudo a gente vai aprendendo a trabalhar dentro de nós, né? E nós somos constantemente observados, né? A gente tem os irmãos encarnados que estão do nosso lado, aqueles que amamos, aqueles que ainda temos dificuldades, está todo mundo nos observando. Mas temos também o plano espiritual, que eles também nos observam constantemente. Eles observam as nossas ações, os nossos comportamentos. Então, quando a gente começa a querer se modificar, a modificar essa sintonia, eles também percebem. Por que será que ela está mudando? Por que será que agora ela não faz mais o que ela fazia antes? E aí a gente percebe que essa sintonia vai mudando. Talvez ele não se melhore totalmente, mas ele começa a observar essa mudança interna que ocorre dentro da gente. E mudar é muito importante, né? Porque a gente muda para uma coisa melhor. Então, quando a gente pratica o bem, a gente está mudando. A gente está mudando dentro de nós essa sintonia. E essa sintonia vai ficando boa. E a gente gosta de ver as pessoas praticando boas ações.
Quando a gente vê uma pessoa fazendo boas ações, aquilo a gente gosta até de ficar olhando, porque aquilo traz muitas sensações boas para dentro de nós, né? Então a gente também inspira a outras pessoas a estarem também praticando o bem, amando, né? Tendo boas ações. Isso é um dos grandes ensinamentos que Jesus quer que a gente pratique todos os dias. No seu evangelho, ele tem uma passagem que ele estava ali na cruz, padecendo de todos os sofrimentos daquela época, né? E ali ele fala, ele pede a Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? E aí a gente tem Jesus como esse grande exemplo para que a gente possa refletir diante dele. Que Jesus não fez nada de mal, não praticou nada, e ele sempre fez o bem. E aí ele pedia para as pessoas, para Deus perdoar os erros das pessoas, né? Os nossos erros. Então a gente pode usar ele como exemplo na nossa vida, né? Quando a gente ainda estiver aflito, com dificuldade, sem um rumo na nossa existência, vamos lembrar de Jesus. Como ele se comportou? Como ele pratica isso? Como ele vivenciou aquilo naquela época? E a gente? Não podemos também fazer o mesmo? Esse é um grande ensinamento, esse é um grande exemplo. Amar. Amar a todos, amar aqueles que ainda gostamos, amar aqueles que ainda temos dificuldade, termos bons relacionamentos com as pessoas. Esse é um dos grandes ensinamentos que nos ensina a praticar e nos ensina também a desenvolver esse sentimento dentro de nós. Que isso é muito importante para que possamos o quê? Ser pessoas melhores. E para chegar um dia na presença de Deus, que esse é o nosso objetivo, nos melhorar para chegar até Deus. Nós precisamos ainda melhorar esse sentimento do bem e do mal que está dentro da gente. A gente precisa parar de praticar o mal, só praticar boas ações, ter o bem aqui dentro do nosso coração, para que assim a gente possa evoluir. E evoluindo a gente chega até a presença do Pai. Tá certo? Eu deixo aí essa reflexão para vocês e agradeço sempre pela oportunidade. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.